Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que te fala de finanças e investimentos de um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje nós vamos continuar o vídeo sobre galpões logísticos. Fábio, para eu assistir esse vídeo de hoje, eu preciso assistir o outro? Não precisa, porque lá eu falo sobre o segmento de galpões logísticos, como que está a vacância, o histórico, como está em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o tamanho de galpões, como está crescendo esse mercado, ou seja, um panorama geral que é legal você assistir porque dá um embasamento. Aqui eu vou falar basicamente de 3 fundos imobiliários do setor logístico, 3 fundos que eu aplico e eu vou te mostrar o que eu vejo de oportunidade no XPLG11, no BTLG11 e no HGLG11. Então, você pode assistir somente esse vídeo, mas se você quiser ter mais embasamento, pode ir lá assistir o outro. Bora aqui. Eu peguei um estudo do Itaú sobre galpões logísticos, mas eu também vou trazer a minha visão numa planilha de Excel também, olhando ali o que eu vejo como preço-teto e o porquê desse preço-teto, comparando cada um dos ativos. Mas vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender é o histórico de vacância. E os 3 apresentam um bom histórico de vacância. O HGLG11, que a gente pode ver aqui, ele chegou a ter 14% de vacância lá em 2022, mas vem se recuperando. O BTLG11, que para mim, já antecipo, dentre os 3 fundos, para mim é o principal, depois eu vou explicar o porquê, tem uma vacância baixa, e o XPLG11, eu vou sair da frente aqui, que eu estou atrapalhando, está aqui com 2% de vacância também, muito bem controlado. E seguindo aqui, olha só, tipos de contratos, o BTLG11 e o HGLG11 tem contratos atípicos, e 68% típico. Já o XPLG11 é ao contrário. Então eu vou voltar aqui para explicar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. O que é contrato atípico, pessoal? É um contrato ali muito amarradinho, é um contrato muito personalizado. Por exemplo, se eu estou criando um galpão para uma empresa específica, vamos falar que a Shen vai pegar um galpão que está no nosso fundo imobiliário. E às vezes é muito específico, ele precisa de uma demanda, e você fala, tá bom, eu vou criar esse galpão aqui, eu vou deixar dessa forma, só que eu vou aumentar o prazo. Eu não vou colocar um contrato padrão, porque eu estou deixando muito específico para você. Vai que você deixa de alugar. E aí vai ser mais difícil eu alugar para uma outra empresa. Então eu amarro de um jeito que ele fica atípico. Então pode ver que no BTLG11, HGLG11, tem ali menos atípicos e o típico é mais padronizado, é um contrato padrão e costuma ali ter menos risco. E por isso que eu trago essa questão. O XPLG11 ele tem mais ativos desta forma, ou seja, risco maior, porém a gente tem algo chamado risco versus retorno. Então se ele está correndo mais risco com galpões, ele tem um potencial de retorno maior. Mas tem que entender se faz sentido ou não, até porque parte da precificação do XPLG11 é por causa disso aqui também, ok? Então, importante saber, o atípico costuma ser mais amarrado porque é algo mais específico. Já o típico ele é mais padronizado e mais comum no mercado. E nota que o BTLG11 e o HGLG11 estão iguais praticamente, né? E o XPLG11 distou um pouco. Vamos falar do endividamento. O endividamento do BTLG11 está em 6%. Eles fizeram novas compras de galpões, então aumentou mais, mas também está muito controlado. O HGLG11 tem um endividamento de 12%, enquanto o XPLG11 ele tem ali um endividamento de 6%, ou seja, os 3 estão bem controlados. Eu não vejo nenhum grande risco aqui, até porque eles precisam dessa alavancagem para continuar crescendo. Eles precisam pegar ali, por exemplo, obrigação por aquisição de imóveis. Eles precisam ter novos imóveis ali dentro do fundo imobiliário para conseguir crescer, para conseguir evoluir a cota, para trazer diferenciação. Por exemplo, o BTLG11 e o HGLG11 ele tem ativos em desenvolvimento. O que é isso? Ele constrói, então ele pega um terreno, constrói ali o galpão logístico e entrega isso para o mercado. E quem mexe com imóvel sabe que o maior retorno é quando você constrói do zero. O maior potencial dá mais trabalho, porém tem o maior potencial. E pelo tamanho que os fundos estão hoje, eles conseguem fazer isso. Eles não conseguiam fazer isso aqui, tá? Então tá bem controlado, mas o que a gente pode ver aqui? Obrigação por aquisição de imóveis, ou seja, que tem a pagar ainda sobre os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários.
algo bem controlado. E obrigações por securitização de recebíveis, o nome já fala, recebíveis é a receber. Então ele tem ali algumas obrigações, que no caso aqui, como é o contrário, é a pagar. Ok? Então ele tem dívidas ali a pagar que estão amarradas ali dentro do contrato, ele emite uma dívida. Então a HGLG tem uma dívida emitida de 650 milhões de reais, porém ele tem 6 bi de patrimônio, ou seja, está bem controlado aqui o HGLG11. Agora vamos falar um pouco de cada um dos ativos aqui. Começando pelo BTLG11, que eu já falei que dentre os três, para mim, é o preferido. O portfólio atual conta com 23 ativos, ou seja, uma boa diversificação. E por que eu gosto bastante desse fundo aqui? Porque, como a gente viu ali no outro vídeo, São Paulo é onde está em pleno crescimento e ele concentra 89% dos seus galpões em São Paulo. O tamanho da área para alugar está em São Paulo, ou seja, é muito bom isso. E o legal aqui, que eu acho que chama muita atenção, é a qualidade técnica dos imóveis, porque 45% da receita está dentro do raio de 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, ou seja, muito bem localizado. Dentre todos os fundos imobiliários, acredito que esse fundo aqui ele é muito forte em termos de localização de ativo. Você ter galpões estratégicos a 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, dificilmente você vai deixar de alugar. Porque as empresas querem ser dinâmicas e para isso ela tem que ter um estoque perto de grandes centros. E o maior grande centro do Brasil é São Paulo. Então ele estar a 30 quilômetros do centro de São Paulo dá uma velocidade muito grande para qualquer empresa que tenha o centro de distribuição perto ali. Não tem como substituir, porque nós estamos falando de urbanização. Para poder ter galpões ali na região, para poder competir, ele vai ter que comprar vários imóveis, vai ter que construir, demolir, construir de novo para ter o galpão, ou seja, faz mais sentido ter galpões ali mais afastados, indo para as rodovias. Logo, ele fica numa posição muito confortável, porque dificilmente vão ter outros galpões pertos, e aí fica muito disputado e o preço sobe, porque à medida que for vencendo, o fundo vai olhar e falar, esse aqui está muito bem localizado, empresa, se você quiser pode manter, mas vai sair mais caro, porque tem outras empresas que estão de olho nesse galpão, e aí o preço vai subindo, como a gente viu lá no outro vídeo. Então, para mim, a localização desse investimento é o que faz eu gostar muito desse fundo aqui, e dentre os três é o que eu tenho a maior participação. Olha só, 93% é galpão logístico, que eu gosto, 5% é industrial, eu não gosto tanto. Por exemplo, tem o fundo GGRC11 que tem bastante parte industrial. Eu já não gosto tanto, acho que tem um risco maior, porque é muito mais específico em indústria do que um galpão, porém, 5% é algo aceitável e 1% no varejo, que também preocupa mais para o XPLG11. A gente vai olhar que no XPLG11 isso aqui tem um risco maior e por isso que ele tem muitos atípicos. Eu vou mostrar para vocês. E lá é o risco-retorno que está precificado dentro do valor atual do fundo, ok? Então vamos lá, como eu falei, 68% dos contratos são modalidade típica, ou seja, muito tranquilo, vencimento médio de 4 anos e meio, muito de boa aqui. Pontos positivos, portfólio de qualidade e bem localizado, aliás, muito bem localizado, diversificação de imóveis de locatários, gestão do fundo entregou bons resultados, já tem um bom histórico, cronograma de vencimentos bem confortável. Ponto negativo é a questão da alavancagem, é uma pequena alavancagem que tem que ficar de olho, e o fundo ele capta dinheiro e vai comprando novos galpões, então tem que ficar de olho como é feito essa alocação do BTLG11. Aqui um pouco da tabela de proventos, lembrando que esse relatório aqui, eles soltaram ali até fevereiro. Então, o histórico aqui é até fevereiro. De fevereiro para cá, o fundo caiu. Por exemplo, o yield mensal, o que é o yield mensal? É o quanto que ele paga de aluguel de provento versus o valor da cota. Como o valor da cota caiu, esse yield subiu. Então, o yield atual, e aí vocês já vão olhar aqui, tá aqui, ó. Então, ele paga 78 centavos por cada cota e dá 0,77. Então deu uma subidinha ali de 0,76 para 0,77. Aqui a gente consegue verificar que o rendimento está 0,77, o preço atual R$ 101,40, ou seja, deu uma queda, aqui estava em 104,34, por isso até nesse relatório o Itaú coloca como neutro o BTLG11, mas houve uma queda. Outra coisa importante para a gente trazer aqui também, deixa eu sair um pouco aqui da tela para mostrar, ele tem
uma vacância financeira baixa, como a gente viu, tem muita liquidez, ou seja, todo dia negocia 10 milhões de reais. Ou seja, se você precisar vender uma parte uma cota de um fundo seu, você vai conseguir vender de uma forma tranquila, uma área total gigante de 863 mil metros quadrados, está indo bem. E esse dividend yield aqui, que a gente trouxe, ele é um dividend yield de 0,77. Lembrando que a Selic hoje está em 10,5, que dá 0,80% ao mês bruto. Se a gente tirar um imposto de 0,80, vai dar 0,68% líquido. E aqui você recebe 0,77 líquido de imposto de renda, além do potencial de crescimento. Ou seja, é um bom momento para entrar em fundos imobiliários, principalmente em logística, que deu uma queda. O que mais que a gente tem aqui? A taxa ADM dele é 0,90% e ele está ali com valor de mercado acima do valor patrimonial dele. A gente já vai olhar para isso aqui também. Mas olha só, eu quero trazer para vocês. Locatários por setor, 32% setor logístico, ou seja, muito tranquilo, muito bom. Outra coisa que eu queria trazer é o e-commerce, 17%. Lembrando, empresas competitivas para deixar o e-commerce perto do cliente final, para ele conseguir distribuir bem os produtos para os clientes. Você já sabe quando você compra algo no e-commerce, quer que chegue no mesmo dia, em um dia. Então precisa de uma base próxima de São Paulo e ele entrega isso. E eu quero mostrar aqui 13% em desenvolvimento, ou seja, 13% está ali no que eu falei, de construir o galpão personalizado, de construir e já alugar, que aí tem um potencial maior. Como esses fundos estão crescendo, hoje eles conseguem. No passado eles não conseguiam fazer muito desenvolvimento, agora eles conseguem, porque eles pegam uma parte do valor, nota que o yield diminui até um pouco por conta disso. Por quê? Porque ele está pegando uma parte que ele poderia distribuir em yield para focar em desenvolvimento. Porém, isso pode gerar um valor de cota maior no futuro. Por isso que o fundo imobiliário tem gerado valor além do que uma pessoa que vive de aluguel. Muita gente confunde e fala, vou entrar em fundo imobiliário, vou comprar os imóveis e receber o aluguel. Isso é uma forma passiva. Aqui, o fundo, além de fazer isso, ele vai poder construir, ele vai poder ter outras formas de remuneração que você consegue um retorno maior do que simplesmente só alugar. Então o BTLG11, dentre os três, é o que eu vejo o maior preço teto. Hoje ele está negociando a R$ 101,40 e um preço teto de praticamente R$ 120, dá 18% de potencial de valorização e ele está com um PVP de 1,01. E por que ele tem esse potencial maior? Porque eu considero a qualidade dos imóveis, a localização, principalmente em São Paulo, isso dá um G de crescimento muito forte, que é o G de crescimento. Aqui eu utilizo o Gordon. O que é o Gordon? Eu pego um fluxo de caixa descontado. Então eu pego os aluguéis a receber deste fundo e eu trago a valor atual, a valor presente, considerando o risco daquele investimento e considerando, é claro, a Selic atual. Fazendo dessa forma, eu consigo ter uma previsão de que quanto que eu tenho que pagar hoje para esses aluguéis lá na frente valerem a pena. E aí, hoje, pagando R$ 120 seria o valor justo, R$ 119,93. Por isso que entre os três é o que eu vejo o maior potencial de crescimento e mesmo com PVP acima de 1. E aí você pode ver, que eu vou falar até do XPLG11, ele está com 0,93 de PVP. Mesmo assim eu vejo um desconto menor, de 7%. Tem um potencial de alta mais ou menos que o BTLG11. E por quê? Pela qualidade dos ativos, pelas localizações, porque ele vai estar mais afastado de São Paulo, metade praticamente é fora de São Paulo e isso aumenta o risco, diminui o crescimento, que é o G do Gordon. Inclusive, se você quiser que eu explique mais sobre como funciona esse cálculo de fluxo de caixa descontado, coloque nos comentários que eu faço um vídeo somente sobre isso, explicando como que a gente faz para conseguir achar o preço teto via fluxo de caixa descontado, que eu gosto de trazer também. Lembrando que é uma das métricas, porque eu tenho que avaliar o PVP também, aí a porcentagem de desconto vai ser baseado nisso também. E aí eu tenho que olhar a fundo, porque cada um desses fluxos de caixa, eu olho para a qualidade dos ativos e eu precifico. Então eu vou lá, entro no ativo e vejo ali a qualidade, e aí baseado nessa qualidade eu dou um ponto, um rating para isso, um rating para os imóveis. E aí quanto melhor o rating, maior o potencial de valorização dele, ok? Mas vamos lá, vamos para o próximo aqui, que é o HGLG11. O HGLG11 ele é bem diversificado também, tem 24 imóveis, distribuído em 5 estados brasileiros.
e isso que é legal. Então, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. E o que é legal aqui, o fundo possui posição de controle em todos os outros galpões, só um que ele não tem. Por que isso é importante? Porque vamos lá, imagina um galpão grande que tem 10 módulos lá dentro. Ele vai ser dono de pelo menos 6 desses módulos. E aí ele pode tomar decisões melhores. Porque se ele tiver uma minoria, ele vai estar exposto ao que os outros decidirem. E às vezes pode ser ruim o que os outros decidem. É a mesma coisa, por exemplo, comparar aqui shoppings. O Vinci Partners, que é o VISC11, ele tem participação pequena nos shoppings. Ou seja, o shopping toma uma decisão, ele tem só que acatar. Já o XPML11 tem uma participação maior no shopping, então ele consegue ditar o ritmo, consegue decidir se vai ampliar o estacionamento, se vai fazer uma construção de uma nova área, porque ele tem participação maior. Eu gosto de ter fundos onde tenham participações maiores, que é como o caso do HGLG11, ok? O legal é que 82% de toda a receita contratada está em ativos classe A ou superior, então tem uma qualidade boa, apesar da localização ser um pouco pior do que o BTLG11. Então, para mim, o HGLG11 ele só fica um pouco abaixo do BTLG11 por conta da localização dos ativos, tá? Então, acho que está melhor. Outra questão é o locatário. Ele tem aqui uma 24% da receita concentrada em Volkswagen e Mercado Livre. O Mercado Livre está indo muito bem, é uma baita empresa, a maior da América Latina. E Volkswagen, a gente sabe que o setor ali sofre bastante, apesar de eles estarem investindo, a gente tem que ficar de olho, mais longe do varejo que a gente sofre muito, que vai ser o XPLG11, ok? Mas nada preocupante, eu gosto desse investimento. Pontos positivos, diversificação de imóveis de locatários também, gestão de fundo apresentando bastante atividade, vendendo ativos, adquirindo novas participações, desenvolvendo novos imóveis. Então o HGLG11 ele é arrojado nisso, em desenvolvimento, ele está construindo bastante, e isso dá um potencial de crescimento maior, e o fundo possui alavancagem que a gente tem que ficar de olho também. Um resumo aqui do fundo: quando foi feito o relatório, ele estava sendo negociado a R$ 168,51, tanto é que o Itaú colocou como neutro a indicação, a recomendação desse fundo. Agora está negociando a R$ 163,31, já caiu R$ 5,00. E aqui eu mostro aonde estão os imóveis. E aí que tem um desafio maior, 14% está em Vinhedo. Vinhedo é uma boa localização? É bom, mas não tão bom porque ele está um pouco afastado de São Paulo se considerar os imóveis do BTLG11. Vinhedo está ali, próximo de Campinas, está ali numa região boa, mas não tão boa quanto o BTLG11. O que eu quero dizer aqui? É muito bom aqui, de fato é muito bom, só que o BTLG é ainda melhor. E por isso que eu vejo um potencial maior lá. Mas são dois baita fundos, por isso que eu tenho os dois na carteira. 10% em Barueri, aí muito próximo de São Paulo de fato. 8% em Cajamar, 7% em Imbu. Então ele tem ali próximo de São Paulo, de fato, mas não tão perto igual o BTLG11. Outra coisa importante, ele tem uma liquidez muito boa, ele negocia 10 milhões por dia, o que é importante para um fundo imobiliário. E o yield mensal dele estava 0,65% lá em fevereiro, nesse momento ele está negociando com yield de 0,67%. Ah, é baixo, Fábio, comparado com o Selic? Aí vai estar muito próximo da Selic líquida, né? É baixo? Claro que é baixo, mas aonde eu vejo um potencial de valorização da cota no futuro, porque ele está investindo muito em desenvolvimento, construindo, gerando novos imóveis, novos galpões ali que vão ser alugados e vão gerar mais retorno. Então eu vejo ali que é um investimento olhando mais para o valor da cota. E lembrando que os aluguéis sempre reinvista. Então esse 0,67, esse 1,10 por mês que você recebe, você tem que pegar e reinvestir, isso é muito importante. E o potencial de crescimento eu não vejo tanto, porque o PVP dele está alto, o PVP dele aqui é 1,03. Então o preço teto está 1,69,13. Então tem ali um potencial próximo de 3,5%. Por isso que ele é a menor participação da minha carteira dentre os três fundos. Ok? Ele é um baita fundo, porém ele é um fundo tá um pouco mais caro. Se ele vir ali, por exemplo, para R$ 158,00, aí ó, tem um desconto de 7. Aí pode ser que eu amplie o valor, porque ele volta ao PVP de 1 e aí tem um acréscimo de 7% de retorno que eu posso considerar aqui, certo? Agora a gente vai para o XPLG11, que inclusive o Itaú recomenda a compra desse fundo. Então, dentre os três, o único que o Itaú recomenda a compra, porque ele de fato é o mais descontado em PVP. Porém, quando eu faço a avaliação de Gordon, eu dou uma penalidade para ele por conta da qualidade dos imóveis. Então vamos lá. Ele tem 17 condomínios logísticos,
seja, é bem diversificado também. São imóveis com qualidade, tanto é que eles têm um pé direito alto e boa capacidade de carga por metro quadrado, ou seja, tem bastante espaço ali para os galpões, isso é importante, um galpão baixinho não dá, né? Então um galpão ali com pé direito alto, e os que não tem ali, não são tão altos, eles têm boas localizações. Então é aquilo, ou um imóvel um pouco mais afastado, mas com pé direito alto, ou um imóvel ali com boa localização com pé direito menor. Isso que complica mais para mim. E para mim o mais preocupante desse fundo é aqui, ó, são mais de 45 locatários em 6 estados, porém o estado de São Paulo tem 46% de toda a área bruta locável. Para mim, tinha que ser mais, porque São Paulo, para mim, é o que puxa e onde tem as maiores oportunidades de crescimento. É claro que se a gente comparar com o Rio está sofrendo muito mais. Quando a gente olha risco versus retorno, talvez o Rio pode valer a pena. Mas eu não estou aqui querendo capturar retornos altos. Eu estou aqui com operações mais seguras, porque por isso que o XPLG 11, para mim, eu fico com um pouco de receio, mas dentre todos ali eu aplico, porque apesar de ficar com receio, eu comparo ele com o BTLG11, com o HGLG11, por isso que ele fica para trás, mas em comparação com todos os outros fundos, ele é um baita fundo. Então estou falando aqui da nata, dos melhores. E aí, como eu falei, e aqui que preocupa, além de ser 46% apenas em São Paulo, os locatários, olha quem são, Via Varejo tem 10%, Leroy tem 14%, B2W, que é Americanas, tem 8%. Então são arriscados, exatamente por isso que ele tem ali, ó, 67% dos contratos atípicos, que ele tem que amarrar muito bem, porque são operações de risco. E aí ele pode buscar um retorno maior por conta disso, mas tem o risco do outro lado. Ah, Fábio, mas essas empresas podem sair e aí vem outra. É claro, o galpão fica, né? A estrutura fica, aí vem outra empresa. E aí o contrato atípico ajuda até a amarrar esse tipo de situação, porque tem multas, tem algumas outras questões importantes, mas tem que ficar de olho de qualquer forma. Aqui eu estou só ponderando, e é um dos motivos, inclusive, do XPLG 11 ele sempre andar descontado em relação aos outros. As pessoas olham, nossa, por que o PVP do XPLG 11 é menor? Por conta disso, por conta de imóveis mais afastados, poucos imóveis em São Paulo e setor de varejo, certo? Ponto positivo, ele coloca ali ativos de qualidade, bem localizados. E por que ele é um ponto positivo? Porque aqui ele não está comparando com o BTLG11, com o HGLG11, ele está comparando com os outros fundos da indústria. E ele é a nata também, está ali. Diversificação de ativos, ele diversifica mais regiões, locatários de baixo risco de crédito, posição majoritária em todos os imóveis. Então aqui ele traz essa questão do baixo risco de crédito, porque o varejo tem muito dinheiro ali injetado, muito dinheiro de banco entrando. Mesmo assim, eu fico de olho, tá? Não é, para mim não é tão assim, tão baixo risco de crédito. Eu tenho ali minhas dúvidas. Ponto negativo é a alavancagem também, assim como os outros dois fundos. Ele tem o yield mensal de 0,70, ele estava negociando a 0,70, nesse momento ele está negociando a 0,75, então caiu bem. Olha só, quando eles fizeram esse fundo, quando eles fizeram esse relatório, estava custando R$ 109,50, nesse momento está em R$ 104,69, uma queda importante. Preço teto R$ 112, ou seja, tem 7% de desconto. Ele está mais atrativo para comprar do que o HGLG11, por conta do PVP, que está bem abaixo se a gente comparar os dois, mas ele tem ali um risco um pouco maior que o XPLG11. Então, se você quer montar uma carteira e mesclar, pode entrar com os três, entrando um pouco mais no BTLG11, e aí o HGLG11, XPLG11 você mescla ali, lembrando disso, o HGLG11 ele é mais robusto, deve sofrer menos, porém o XPLG11 tem um potencial maior de crescimento, comparando os três. Ele tem uma boa liquidez também de 5 milhões, deixa eu sair da tela aqui, de 5 milhões por dia, um pouco, é metade praticamente do BTLG11 e do HGLG11, mas é uma baita liquidez. Por isso que eu falo, se comparar com os dois, ele fica para trás, mas se comparar com todo o mercado, ele dá banho em todo mundo, e isso é muito importante. Ok, taxa DM de 0,95% ao ano, e tem uma taxa de performance que os outros não têm, então isso acaba também tirando um pouco da rentabilidade do fundo, e tem os contratos ali, a maioria vencendo acima de 2029, certo? E assim a gente finaliza o vídeo de hoje, e nessa planilha aqui, eu estou fazendo algumas alterações, então se vocês querem um vídeo mostrando como que eu faço esse cálculo aqui de desconto, olhando um cálculo de Gordon, considerando um fluxo de caixa descontado,
como eu avalio os ativos para poder tomar decisão de compra e venda desses fundos imobiliários, coloca aqui nos comentários para eu saber, aí eu gravo um vídeo completo falando desse tipo de análise de investimento, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado bastante, é um vídeo que dá um pouco mais de trabalho, porém é um conteúdo mais parrudo, então compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, porque aí eu vou me empolgar e fazer mais vídeos desse tipo, eu faço de shopping, faço de outros setores também e trago aqui com mais recorrência, abrindo a carteira e vendo ali o preço teto de outros ativos também que vocês querem comentar aqui. Aliás, comente aqui quais setores você quer que eu faça também esse tipo de conteúdo, certo? Muito obrigado pela sua atenção, tamo junto, até mais, tchau, tchau!